Bem-vindos, bem-vindas à nossa live sobre a terceira postura do livro Tô Aqui Com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Hoje a gente vai ter um momento muito especial, a gente vai estar aqui com o Rossandro Klingey, uma pessoa extremamente qualificada para ter essa conversa com a gente, um psicólogo, psicanalista também, palestrante, ele é escritor, enfim, tem estado sempre muito junto aí na minha caminhada, uma pessoa com quem eu compartilho uma amizade já de 10 anos e com quem a gente vai levar esse papo maravilhoso hoje, que está fazendo parte dessa caminhada de lançamento desse livro aqui. Tô aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento, que foi lançado agora dia 20 aqui em Brasília. E a gente vai bater um papo com o Rossandro sobre isso. Deixa eu incluir ele aqui. Vamos aguardar. Olá! Bom dia, mana! Bom dia, tudo bem? Tudo em paz, que alegria estar aqui nesse momento. Tenho acompanhado algumas das lives anteriores, a última, inclusive, muito bonita. Muito feliz de estar aqui num livro, num momento que chega com tanta delicadeza para acolher famílias, né? Em que a gente sabe que existe uma fragilidade hoje aqui. A gente, quando fala de fragilidade de uma geração, nunca é em tom de crítica, mas de acolhimento, de entender as dinâmicas que a gente tem no nosso momento e poder acolher. Então, seu livro é muito bem-vindo, como sempre, né? O que você faz, o que você escreve, é muito bem-vindo. Estou feliz de estar aqui. Explicar para o pessoal porque que eu lhe chamo de mana, né? Porque a gente tem irmãos de sangue e tem irmãos de coração, né? E desde que a gente se conheceu, rolou aquela sintonia com você, com o Máximo, com as crianças que são para mim como sobrinhos. Então, por isso que eu chamo de mana, viu, gente? Entenderam aí? É mana mesmo, do coração muito grande. Ó, a Natália chegando. Tem muita gente Aê. aqui, né, que já acompanha a gente há muito tempo e sabe dessa nossa trilha. Deve ser a nossa 10ª live juntos, né, mano? Vai, por aí. Eu acho que eu nunca É. fiz live com. Eu acho que, tirando Carpinejar, que eu fiz aquela série durante a pandemia com ele, você é a pessoa que eu mais fiz live na vida e ainda tem muito a fazer, né? Amém, amém. Porque, na verdade, eu sei que você tem, né, um tempo muito restrito só que esse projeto é um projeto que tem tudo a ver, né, com Uhum. a sua caminhada, tanto Sim, espiritual perfeita. quanto profissional, e Hum. atualmente na Educa 21, que eu gostaria também Sim. que você comentasse um pouco sobre isso, porque esse trabalho de formação e de apoio à infância, de apoio à adolescência, apoiando mesmo por meio dos livros, por meio do treinamento com os professores, por meio de treinamentos com os pais, com as escolas, com a gestão. Tudo isso tem vistas a cuidar das novas gerações, a promover educação. E esse livro, que é um livro voltado para adultos, né, Uhum. especificamente, para que eles possam cuidar de crianças e adolescentes com um pouco mais de sustentação, de Sim. conhecimento e de recursos para que não entre no desespero, porque são casos de crianças e adolescentes que estão vivendo processos de depressão, de ansiedade, de automutilação, de ideações suicidas, de toque, enfim. Muito Uhum. sofrimento que ficou da pandemia. Eu queria que você fizesse também uma conexão com a Educa 21. Claro, mano. A gente tá agora chamando de Educa, né? Tiramos o 21 porque eu sou Educa, mas eu não tinha falado ainda disso. A verdade é que sim, tem uma relação muito grande com esse trabalho que você está fazendo, com esse livro, com essas 9 posturas que a gente está vendo aqui ser destrinchadas com tanto detalhe em cada live. Quando a gente percebe que nós não nascemos prontos, né? Nós somos um eterno projeto de vir a ser. E nesse processo, a gente vai construindo a nossa estrutura emocional. Então, as crianças e os adolescentes, eles precisam que a família e também a escola entenda o papel que eles têm na construção dessas potências da alma, dessas competências emocionais essenciais para suportar a vida e suas dificuldades que todo mundo tem, né? A gente lembra aí da nossa adolescência, das angústias que a gente viveu, os primeiros relacionamentos, as frustrações, e como a gente lidava com aquilo, e como havia suporte ou não parental. E hoje é muito mais complexo, existe uma variável nova no jogo da família, que são as redes sociais, o impacto que isso tem na saúde mental, no desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes. Então, esse cuidar da criança, cuidar do adolescente,
chegando na família, educa não somente para cuidar dos alunos, mas também dos educadores, que precisam ser cuidados, e dos pais, que precisam ser norteados, ajudados nessa grande tarefa e belíssima tarefa de educar almas humanas. Seu livro vem nessa contribuição também, por isso que tem uma total sinergia com o que a gente faz, né? A gente chegar para as famílias, olhar para elas. Eu sempre digo quando falo para os pais, né? Daqui nunca vem uma receita de bolo, um dedo apontando, mas uma mão estendida para ajudar. E seu livro é Exato. exatamente isso. Exato. E até assim, eu brinco, né, mano, porque para me apresentar, eu sou jornalista, escritora, esse já é meu quinto livro, mas sobretudo uma pesquisadora do comportamento humano, a começar em mim, sempre em mim, Uhum, né? Então eu uhum. estou aqui falando como mulher, como esposa, como mãe de três adolescentes, agora que seus sobrinhos, São adolescentes. você conheceu os meninos com, sei lá, acho que eles tinham 2, 3 anos, né? Agora já estão Era. com A quase Rafa era 13. maiorzinha, exatamente. Isso. E aí agora a gente tem que se capacitar, porque a gente sabe que a pandemia promoveu uma série de lutos, uma série de processos de medo e de ansiedade que não são só da criança e do adolescente, mas sobretudo da família. O Uhum. conjunto, esse sistema familiar sofreu muito, né? A gente teve Sim, insegurança financeira, a gente teve o medo de adoecer. Efetivamente, muitas pessoas morreram, e aqueles lutos que não puderam ser vividos e atravessados, sim, né? E, verdade. obviamente, isso gerou depois uma epidemia de saúde mental com muita precariedade, com muita dor, né? Isso Uhum. não só nos adultos, porque também tudo aquilo, aí puxando o seu lado psicanalista também, né? E o meu de consteladora familiar, que é aquilo que não é dito, aquilo que é reprimido, depois encontra uma saída. E muitas Uhum. vezes é por meio do sintoma Uhum. que sai e que deságua nas crianças e nos adolescentes que não tem tanto esse filtro. Então é como uma caixa d'água, né? Que vai Uhum. enchendo e aí o ladrão, né, começa a soltar água daquele excesso ali e Uhum. deságua esses sentimentos, né, nas crianças e nos adolescentes. E aí os pais, os professores, os profissionais de saúde mental também ficam um tanto, né? Eu digo assim, os psicólogos e os psiquiatras já têm um treinamento para isso, mas e nós, né, réis Uhum. mortais, que a gente, como é que faz para lidar com todo esse sofrimento, com toda essa pressão, né? Então, esse livro aqui, deixa eu mostrar, mano. Olha que Mostra o livro, bonitinho. mostra o livro. Estou aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. São 9 posturas internas em que a gente Da pode pessoa. treinar um lugar interior dentro de nós que estamos acompanhando esses casos, né? Uhum. E para que a gente possa dar espaço para o sentir, dar Uhum. espaço seguro para esse desaguar sem reprimir, porque quando a gente Uhum. reprime, aumenta, né, mano? Sim, com certeza. Acho que é tão bonito isso, né? Que você, primeiro entender, você tem um casal de gêmeos, e a Rafa que é a mais velha, né? Uhum, E você sabe, como quem tem filhos sabe, que mesmo os gêmeos são muito diferentes. Eles têm personalidades muito diferentes. Tem uma prima de uhum, Janine que tem pós-doutorado em neurociência na Universidade de Harvard, mora lá em Boston, trabalha lá em Harvard, e mandou para mim um livro chamado DNA da Criança. E é uhum, interessante porque é mais uma colaboração para entender que as pesquisas em genética também mostram que há uma variação genética nos filhos. E que isso implica dizer que eles têm comportamentos diferentes e que, uhum, obviamente, isso mexe com a gente. Porque, por exemplo, você é filho do meio, mas de repente você tem três filhos. Então você vai criar o mais velho, do meio e o mais novo. Mas a sua uhum, experiência é de filho do meio, como filho. E você vai ser, então, como pai, como mãe, exigido a entender outros lugares. No momento que uhum, você oferece esse acolhimento, essas posturas, você está ajudando as famílias a entender, ó, ninguém está aqui mandando você fazer um pós-doc em ser pai e ser mãe, até porque a escola da vida já se encarrega disso. Mas exato. existem soluções, existem pesquisas, né, sobre como a gente pode melhorar o nosso lidar com o comportamento humano. Então, todo pai, toda mãe, toda avó, toda tia, aquele ou aquela que tem essa linda tarefa de educar, porque a gente sabe hoje que existem várias formatações de família, essas Uhum, pessoas elas têm que entender que os limites emocionais da gente, eles vão entrar em conflito quando esses filhos começarem a manifestar certos comportamentos que nem sempre estão de acordo com a nossa visão de mundo. E que bom que seja assim, porque o que a gente quer é que o filho seja único,
autônomo. A criança não nasce só com uma digital diferente, que você pode usar num planeta de quase 9 bilhões de pessoas e não vai se repetir. A personalidade também é assim. A alma humana também é assim. E é preciso que a gente entenda isso para não viver conflito. Quando você ouve pessoas dizendo assim, eu tenho aborrecentes em casa, geralmente se trata de uma pessoa que também não sabe lidar com eles. Uhum. O que a gente tem que entender é que, de forma respeitosa, né, que é o que se propõe sempre, se acolhe o sentimento e ensina a criança e o adolescente a também acolher seu próprio sentimento e viver junto com a família a experiência de forma respeitosa. Senão a gente torna a relação difícil, angustiada, ranhida. Eu vejo pais que já de bebê falam só da dor. Eles só Uhum. conseguem registrar o job, o trabalho. É porque dá trabalho, porque não dorme direito, e papapá. Diga assim, e os sorrisos, e as brincadeiras, e as palavras trocadas, né? E o carinho, e pegar na... Tem tanta coisa linda para a gente se concentrar somente o que é humano, né? Significa dizer que talvez dentro de você, você também só olhe para o que não funciona. Você também só olhe para o seu lado que é incapaz, você se julgue. Então, esse movimento, acho que geralmente eu percebo muito isso, e aqui eu ainda não estou no lugar da fala como pai, mas estou como filho, como terapeuta, é que o processo de ter crianças nos obriga e nos convida ao mesmo tempo a revisitar a nossa própria infância, a nossa própria Sim. adolescência, que é muito rico, porque talvez, se você se dispuser, como você muito bem coloca, né, aceitando a nossa vulnerabilidade, se você se dispuser a essa tarefa de espírito aberto, você tem a oportunidade de revisitar e curar suas feridas infantis e adolescentes com seus filhos e todos crescem juntos. Ou o contrário disso, você Sim. vai reforçar suas dores, suas feridas e transferir essas dores e essas feridas para eles na medida em que não sabe transitar nessa relação com maturidade, com leveza. Exatamente, Rossandro. E assim, isso vem de onde? Vem daquela nossa criança ferida interior, o adolescente ferido interior Uhum. também. Eu falo que o grito do adolescente, o estouro de raiva do adolescente é o choro dele. Porque a gente sabe que a raiva é um sentimento secundário, que quando a gente levanta a máscara da raiva, o que está lá embaixo é uma profunda tristeza, um profundo desamparo, Uhum. uma desconexão da confiança na mãe e no pai, né? Sim, E sim. aí, o que que acontece? Quando você, se isso já é, né, atribulado do jeito que você falou aí, essa construção toda que você trouxe, que é o caminho natural da humanidade que está evoluindo e que está seguindo a vida, enfim, como que isso se agravou durante a pandemia, né? Então, naquele momento em que, especialmente os adolescentes, se para as crianças também foi difícil por conta desse fator de ser aquele lugar que vai, o sintoma vai sair, o sintoma sistêmico familiar, ele vai e sai ali. Mas no adolescente, naquele momento em que ele está buscando a diferenciação, buscando o seu grupo, ele teve que ficar dentro de casa, né? Então, se a gente tem a infância como a tese e a adolescência como antítese, para lá na frente encontrar a síntese, né? Eles não puderam fazer essa antítese, mano. Eles não Verdade. puderam sair de casa e buscar o grupo. Então, foi uma galera que ficou, todos nós, muito expostos às telas. Isso aumenta a ansiedade, isso aumenta uma série de questões, né? E eles Uhum. que estão em desenvolvimento assim, desenvolvendo mesmo a cognição e começando essa caminhada, tiveram, né, isso já Sim. aumentando a sua ansiedade. Então, o que que acontece? As pessoas perguntam, poxa, por que essa pandemia? A gente fica tentando levantar hipóteses, né, possibilidades, mas o fato é, quando essa criança ferida dos adultos, que você comentou agora há pouco, se vê diante de um filho, ou de um adolescente, ou de um aluno em sala de aula, em que ele está projetando os seus próprios conteúdos, sua própria história, porque se um aluno te incomoda, é porque tem assunto seu ali também, Uhum. né? Se um Uhum. paciente te incomoda, é porque tem assunto seu ali. Então, quando tem esse tipo de questão, os adultos, sejam pais, professores, tutores, o que for, que são responsáveis pelas crianças e adolescentes, afinal de contas, quem é que tem 15 anos, quem é que tem 10 anos, né? Uhum. E entra na própria criança ferida, ao invés de ficar aqui cuidando, orientando, guardando, desce para cá. Ah, meu filho entrou em surto, eu surto junto. Meu filho começou a chorar, eu choro junto. Eu não sei o que fazer. Então, é lógico que é um super gatilho você ver a criança e o adolescente sofrendo. Você vê Uhum.
se cortando. Você entra naquele modo urgência, emergência, entra um desespero, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? E Uhum, aí, normalmente a gente não consegue se manter no adulto. Então uhum. essa é a hora em que a gente precisa procurar ajuda, Ajuda. procurar auxílio para poder tratar dos nossos próprios recursos, dos nossos próprios conflitos, porque se já está com essa fragilidade aqui a criança ou adolescente, e eu ainda entro, por exemplo, em negação do sentimento, ah, que Uhum. bobagem, isso não é nada não, você não sabe o que que eu passei, você tem tudo, a sua geração tem tudo, você não sabe o que que eu vivi, né? Tem essa negação também, para de mimimi, para de frescura, para disso, para daquilo. Ou então vai lá para o outro lado que fica também sentindo assim uma urgência, uma ansiedade de resolver rápido. Eu preciso Uhum. resolver rápido. Faça como eu fiz, faça o que eu fiz. E nenhum desses dois tem escuta, né? É. Então, assim, as posturas do livro trazem esse lugar interior para a gente conseguir encontrar em nós, adultos, que estamos promovendo esse caminho do cuidado, uma postura que vai dizer assim, a primeira postura que a gente já fez a primeira live com a Uhum. Renata Pinotti, acho que você assistiu essa, né? Uhum. Uhum. Sim. Estão todas no canal da Dani no YouTube. Se você quiser rever ou ver no Instagram dela, siga ela agora. Ou você vê no canal do YouTube dela que você tem como ver cada uma das posturas, inclusive as que vão vir depois, né? Isso, exatamente. A gente vai fazer uma live para cada uma das 9 posturas. Você é o super convidado aqui da nossa postura 3. Mas só repassando rapidinho, a postura 1 é aquela que diz assim: agora eu estou aqui com você. Eu sinto muito pela sua dor. O que que essa postura traz? Ela traz uma fala em que eu digo agora, e é muito importante esse agora. Não que eu não estivesse antes, mas agora eu estou aqui presente. Eu não estou com o celular junto comigo, eu estou aqui disponível para essa criança, para esse adolescente, e eu estou sentindo junto. Veja que sentir junto é diferente de sofrer junto. Porque Uhum. se eu entro lá naquele buraco e saio desse lugar, aí perde essa referência, perde essa segurança, né? Fica difícil. Aí a segunda postura que eu fiz ontem a live com René Schubert, que foi maravilhosa também, foi muito, muito boa, onde a gente tratou dessa postura de dizer, eu te vejo e eu te escuto. Porque uma coisa é a gente estar ali junto, outra coisa é a gente realmente se disponibilizar para fazer essa escuta e Uhum. para ver aquele ser que está ali, que é aquilo que você falou. Não é o que eu quero que ele seja, não sou eu projetado nele, sabe? É Uhum. ele. Eu te vejo e eu te escuto. E o René e eu, a gente deu ontem várias dicas assim sobre como criar um espaço seguro de escuta. É quase que um setting terapêutico, mas dentro de casa, dentro da escola, enfim, como a gente pode fazer isso de uma maneira a se abrir para esse novo que está no filho, ou no aluno, ou na criança, no adolescente, que a gente tem tanto medo porque a gente quer enfiar, né, Uhum. a nossa receita de bolo que a gente acha que é melhor para eles e na verdade o melhor para qualquer pessoa é ser exatamente Ela quem ela mesma. é, né? Exatamente. Então tem até uma parte do livro que é uma poesia da Ana Carol que diz assim: ser uma margem, né? A mãe, o pai, o adulto ali juntos, ser margem para o rio correr a sua própria natureza, Ai, sabe? que Então lindo. a gente abarca, a gente apoia, a gente dá referências, a gente dá segurança, mas eles podem ser eles mesmos. E hoje, a terceira postura com você é essa proposta, né, de tudo bem se sentir assim. Eu Uhum. também sinto medo, raiva e dor. E por que que Uhum. eu pensei em você nisso, Gonçalo? Porque, né, essa naturalidade de conseguir se mostrar vulnerável sem perder a referência de autoridade, de mãe, Uhum. de pai, de professor, né? Que não é Uhum. melhor. Ele simplesmente tem uma responsabilidade. Quando eu coloco aqui, não é que está acima porque é melhor, não, é porque é a referência, é a pessoa que está ali exercendo aquela responsabilidade, né? Então, Uhum. assim, queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a gente poder assumir para a criança e para o adolescente que a gente também é humano, a gente também sente raiva, dor e medo. Com certeza. Primeiro eu queria fazer uma referência a essa ideia tão linda, né? Ser margem para que o rio siga o seu próprio curso, porque o contrário disso é represa, e represa estoura.
Você fica lá Sim, represando, represando. Sabe uma das coisas que ajuda muitos pais? A primeira coisa que eu daria aqui como uma metáfora para o pai e a mãe fazer, né? Para a tia, para a avó. Quem faz essa tarefa de educar? Pense no sim. seu filho, mas não no filho que você tem, tá? Eu quero que você pense no filho que você gostaria quando você imaginou. Ah, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Que filho você idealizou? Ah, eu quero que seja assim, eu quero que faça aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é destruir essa imagem, porque isso não é um ser humano, é uma fantasia. O filho real que chegou na sua vida. Seja por adoção, seja filho que você tem, seja um filho que você está criando de um irmão, um neto que você cria. Essa é a pessoa real, não a que você idealizou. A que você idealizou é que você quer botar numa represa e acha que é um computador que você bota um cartucho, um pendrive e baixa os aplicativos e vai ser como você quer. Não, a gente até entrega isso. Mas a forma como, por exemplo, cada um de nós tem celulares com um monte de aplicativo, mas se você abrir o celular de qualquer pessoa, cada um é diferente do outro. Você vai ver que as pessoas montam a tela do celular, embora os aplicativos sejam os mesmos, cada um monta de um jeito, cada um usa com mais ou menos intensidade. Assim é a vida emocional. Então a gente oferece, como essas margens, um caminho, mas em algum momento, inclusive, o rio bifurca. Né? Quando o filho sai de casa, vai morar fora, não tem que ver o síndrome de ninho vazio, né? Ah, vai morar no Canadá, vai morar em São Paulo, não sabe? Ou seja, acontece isso, mas você, enquanto esteve ali na margem, você foi fornecendo um conjunto de construções emocionais para o indivíduo suportar esse processo. Então, quando a gente olha desse acolhimento, né, desse, olha, eu te entendo e eu também passei por isso, a gente lembra dos nossos próprios pais, né? Assim, acho que há muitas pesquisas que mostram, inclusive até no mundo corporativo também, quando você mostra a sua fragilidade, você não perde a autoridade. Muito pelo contrário, você aproxima o filho de você, mas deixa, ó, hoje, até porque eu vivi isso que você também viveu, e agora eu sou um adulto, e inclusive se você é seu pai ou sua mãe, veja, eu posso realmente estar aqui à disposição para te ajudar, mas no seu tempo, do seu jeito. Porque, por exemplo, imagina, eu penso quando você tem uma criança sofrendo em casa, ou porque o amiguinho da escola brigou, ou porque sofreu um bullying, ou porque acabou o namoro, que é muito natural a gente querer minimizar. Ah, que besteira. E isso não é acolhimento. Isso é ignorar a dor do outro. Vamos fazer uma metáfora para todo mundo entender. Sabe aquele dia doloroso que a gente experimenta quando vai enterrar alguém que a gente ama? Tem algumas pessoas que chegam nos velórios e fazem uns comentários bem interessantes, né? Vamos dizer cômicos. Tem aquelas que dizem Interessante, isso assim, é bondade pra, sua. bom, tem gente que diz assim, ah, mas tá melhor que a gente, né? Não, não chore não, porque vai prejudicar a pessoa. Não, não fique assim, sabe? Ah, eu já passei por isso também, sei o que você está passando. São várias. Essas pessoas fazem isso na melhor das intenções, a gente sabe. Não funciona. Porque o que você pode fazer naquela hora é chegar junto, botar assim o ombro e chorar aqui. Só isso. Então, muitas Ficar do lado, vezes, né? fica do lado. Às vezes o filho tá lá triste, ó, chora aqui. Eu não vou tirar tua dor. Você tá apaixonado por esse menino. Você tá chateado porque quebraram teu brinquedo. Isso não vai, mas eu tô aqui com você pra gente viver isso junto. E como você colocou, manter-se no seu lugar de pai e de mãe. Porque o que que acontece? Tem que ter adulto na sala. Se não tiver adulto na sala, gente, é caos. Natural? Ah, posso ser que de vez em quando eu me descompense? De vez em quando não, várias vezes. É humano. Qual é pai, mãe, vó, tio que nos compensou? Agora, ter consciência disso e não viver descompensado é diferente. Eu Uhum. posso, imagina, você está com um filho em casa, de repente você olha, ele está usando moletom e você até acha estranho, de repente quando você vê está cortado. Quem é que não vê isso como emergência, né, Dani? Quem é que, o Claro. que foi? O que é isso? Não, pelo amor de Deus. Claro, ainda mais com tantas crianças e adolescentes, infelizmente, se suicidando, qualquer pai e mãe liga todos os sinais de alerta, né? Sim. Mas ainda assim, se você vai com toda essa dor e angústia, você provoca uma retração da pessoa. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente não tem que, peraí, respira antes de agir, respira. Eu sei que você quer chegar lá e que você quer cuidar e que você quer bater na criança que bateu no seu filho, né? Eu quero, mas você é um adulto, você não vai fazer isso. Eu sei que você quer pegar o namorado tóxico da sua filha e dar uns tapas na cara dele, mas você não vai fazer isso, né? Porque você entende que não funciona assim. Aí você tenta, de fato, fazer um processo de respirar, chegar, colher, dialogar e dizer assim, olha, tô mal, como você me falou, tô com raiva, mas eu não vou agir, mas mostrar a humanidade.
esse momento que a gente mostra a nossa humanidade sempre indica para a criança e para o adolescente que ela também tem direito de mostrar a humanidade dela e que ela vai ser Isso. acolhida. Isso é o mais importante quando a gente mostra. A gente autoriza o outro. Do mesmo jeito que quando a gente mostra a nossa grandeza, do mesmo jeito que quando a gente mostra o nosso sucesso, a gente diz para o outro, você também é capaz? No momento em que a gente também mostra a nossa fragilidade, a gente mostra para o outro, também passo por isso. Inclusive, ontem eu fiz um post, fiz um post, não, é um post que eu vou fazer depois. Não vou falar agora porque não cabe no contexto. Mas é a ideia da gente poder olhar e comemorar com os filhos, no sentido de acolher, quando não dá certo, né? Entender que a gente não pode apenas exaltar o sucesso. Hoje existem pais que têm crianças como se fosse investimento na bolsa, sabe? Ele cria como se fosse um investimento de longo prazo. Não, tem que dar resultado, é tesouro direto, né? E na verdade não. É o maior tesouro que você tem, o fundo sempre cai, esse fundo, Dani. Eu acho que eu tenho um problema no ouvido. Esse Eu que tenho, cai. o meu lado esquerdo sempre ejeta o. Esse aqui acabou de fazer, esse é o direito, viu? Mas estamos aqui, eu fico puxando ele. Então, essa ideia de você chegar e dizer, olha, você não é um investimento, você é um filho. Então, todo mundo quer que o filho dê certo, tenha sucesso na vida. Quem não quer, gente? Mas tem a vida inteira para acontecer. Tem um momento que é só a criança mesmo, é só o adolescente. Vai acontecer lá para frente, né? Sim, Você sabe, né? A gente já conversou tanto. Quantas vezes, ou eu ou você, quantas vezes a gente olhavam pra gente na nossa adolescência assim, não vai dar pra nada, não tem jeito não. A vida é muito surpreendente, você não sabe que alminha está na sua casa. Então, se oferece, se disponibiliza, mostra a tua humanidade com toda a grandeza, mas ao mesmo tempo com a firmeza de ser quem você é. O pai, a mãe, a avó, a tio, o tio, aquele que é a margem para esse rio. E não aquele que se dissolve ou se transforma numa represa, sabe? Nem, eu sempre digo assim, mano, né? Nem quartel, nem hotel, mas um lar, né? exato. Nem repressão, nem permissividade, mas acolhimento. Exato, mano. E eu acho que também tem um outro ponto bem importante da gente comentar aqui, que é a importância. Eu lembro de já ter ouvido você falando comigo e nas lives também de, poxa, você tá triste, né? Não vai ficar triste porque você tá triste, né? Aquela história que a gente Uhum, já conversou, porque a gente teve esses momentos de profunda dor, de profundo luto, de profundo medo, né, e uhum, ansiedade. Então, quando os adultos também falam, poxa, eu também estou assustado, às vezes durante a pandemia, a gente conseguir falar um negócio desses. uhum. E começou a voltar o som para mim, mano. Foi? Oxê, É, que coisa. Voltou ao normal? agora voltou, voltou. Ah, que bom. Então, assim, a gente conseguir mostrar, né, para essa criança, para esse adolescente, que a vida é feita de ciclos, é feita de fases, que nem a gente tem as 4 estações, não dá para a gente querer pular o inverno, não dá para a gente Uhum, querer pular o verão, não dá para a gente querer pular, enfim, o sofrimento, a dor, o medo. Então, quando a gente chega e fala isso, olha, eu também sinto medo, eu também sinto dor, eu também sinto raiva. Tá tudo bem sentir assim. E uhum. parar por aí, sem precisar ficar trazendo aquela mega receita, né? Eu aqui nas minhas experimentações com os meus 3 adolescentes, em alguns momentos eu me via fazendo palestra, né? Porque a gente está aqui sempre fazendo live, até que eu percebi, cara, meus filhos não precisam de palestra. Eles Uhum, precisam dessa mãe aqui do lado, de preferência bem quietinha, se abrindo para ver esse rio correr a sua própria natureza, né? E, uhum, mano, vou te dizer, depois, tudo que rolou, assim, foi só beleza. Porque a grande verdade, eu sinto que o maior sucesso é a gente ser quem a gente é, sabe? uhum. E o dinheiro, as respostas, o que vai vir também, naturalmente, é óbvio que a gente tem que olhar para isso com atenção, mas se a gente conseguir, por exemplo, ver nos filhos que gostam muito de brincar agora com figurinha, digamos que tem um menino que gosta muito de brincar com figurinha e gosta de montar na ordem dos times, só para dar um exemplo aí né, do álbum da Copa. A gente fica achando, às vezes, que aquilo ali é uma perda de tempo, e na verdade ele já está exercitando competências que ele pode usar para catalogar coisas na sua vida Sim. profissional em outro momento. Então, assim, essa é a hora, né, de sonhar, essa é a hora de sentir. Então, quando vira essa represa, né, e a gente fica, às vezes,
reprimindo, querendo que seja do nosso jeito, querendo que sinta do nosso jeito, que lide com o sofrimento do nosso jeito, tudo que ela precisa é de um espaço para escorrer com segurança, de Uhum. forma organizada. E aí a gente fica lutando contra essa natureza, né? Então, eu acho que é bem importante a gente conseguir aceitar Sim, a natureza e mostrar para eles que essa natureza tem ciclos e que faz parte da sim. vida essas alternâncias, né? Eu acho que uma coisa que ajuda também muito nesse sentido, né? Inclusive Jaime, nosso amigo Jaime em comum, né? Ele fez, que é meu sócio na Educa, amigo e irmão também, ele fez dois comentários bem interessantes sobre álbum de figurinhas, né? Sobre o fato de que ele ensina a trabalhar a ansiedade e que essa ansiedade dos pais de completar o álbum tira o prazer de entender que o tempo das coisas, as trocas de figurinhas, inclusive a economia, lidar com, por exemplo, capacidade de lidar com o dinheiro, né, da criança. Mas uma coisa que eu acho interessante também, inclusive quando mostra essa fragilidade, esse diálogo, quando você diz assim, eles não precisam de uma palestrante em casa, eu sempre digo aqui às pessoas assim, deve ser legal ser casado contigo, né? Eu digo, não, eu não sou palestrante nem escritor em casa não, sou seu marido, e Janine não é cantora em casa não, ela não acorda cantando pra mim não. Interessante uma coisa. É que às vezes a gente também tem que ser só o pai e a mãe mesmo, porque tem uma passagem bem clássica da história de Freud, da biografia dele, né? Ele falava muito sobre símbolos fálicos, do poder, aquela coisa todinha, e um dia tá ele na estação, fumando um charuto. Aí vem uns alunos, olham para ele e fazem: Doutor Freud, o senhor está fumando um charuto? Aí ele olha assim e diz: queridos alunos, tem hora que o charuto é apenas um charuto. Então, assim, não fica nessa noia também de: eita, o que é que eu vou ensinar agora porque eles estão na piscina brincando? Não, só brinca. Só deixa a coisa fluir, né? A gente não tem que estar naquele modo ativar a educação o tempo todo, senão você perde a naturalidade, a espontaneidade de viver. Há os momentos certos do capítulo do ensino. Como você muito bem colocou nessa metáfora, as estações vão passando. No momento certo da estação, você faz um comentário, você traz sua história, você faz o ensinamento, você traz o acolhimento no momento certo. Não fica naquela noia. Eu lembro que eu contei até para uma pessoa, né? Eu acho que eu estava em Santa Catarina ontem. Eu contando para uma secretária de educação de uma cidade lá, que é professor de língua portuguesa, né? Que meu irmão uma vez foi para casa de um professor dele. Meu irmão é formado em letras, dá aula de literatura americana e inglesa, e ele foi para casa de um professor dele de português e passou a filha desse professor de português com 3 anos de idade correndo atrás de uma galinha. A cena por si só já é incômica, né? De repente estão lá bem sério conversando, passa uma galinha, a criança correndo atrás. Mas o cômico não foi isso, é que a criança de 3 anos correndo atrás diz o seguinte, Dani: peguem-na, peguem-na. Então, quando você imagina isso, ó, tem tempo para você dizer para uma criança que ela peguem-na e não pegue ela, o que também é certo. Ou seja, a gente tem hora que tem que ser leve também. Eu lembro, minha mãe, ela era aquela mãe que com um olhar dava muita comunicação, que eu chamo mãe Bluetooth, né? Você olhava e ela já deixava vários recados, mas ela também pulava para fazer cócegas e brincar, e me chamava de lindo, né? Ou seja, você tem aí uma pessoa que transita, né? E que também chorava, e que também chegava contando o que aconteceu no trabalho, o que fizeram com ela, e tal, me perseguiram, e não sei o que lá, e você vai vendo assim, olha, é isso mesmo, ó, no trabalho rola competição, não é só na escola. Então, minhas dores da escola, eu entendia que ela também tinha um trabalho, e que era assim a vida, né? E que a gente tinha que lidar com isso. Esse tipo de acolhimento é muito importante para a vida toda do indivíduo. E às vezes ver a mãe e o pai triste, lógico que faz parte. Com isso, a gente não está falando que para ele ficar aqui no adulto, ele não vai poder se mostrar humano, né? Então, eu já passei por situações aqui em que eu estava, assim, às vezes um pouco triste, aí chega um filho, você tenta, né, esconder. Aí depois eu falei, não, hoje mamãe tá triste, hoje mamãe tá triste e vai passar, né? É. E é muito lindo quando a gente vê as crianças acolhendo umas às outras. Elas falam várias coisas incríveis, do tipo assim: ah, não sei o que você pode fazer, mas eu tô aqui com você, vamos ver um filme? Sabe? É. Essa simplicidade, né? Então, quando a Uhum. gente vê essa criança, esse adolescente acuados, fragilizados, tristes, enfim, deprimidos, precisa pisar leve nesse terreno, sabe? Uhum. Precisa chegar no adulto com muito recolhimento e procurar sentir aquela aproximação pela porta que a criança abre. Às vezes é pelas figurinhas, às vezes é. Você quer uma massagem, né?
ou então fazer um cafuné silencioso. Então, muitas vezes o acolhimento passa simplesmente por estar presente e por Sim, com estar certeza. sentindo junto, né? Porque se a gente Uhum, desespera junto, aí vira aquele uhum. sofrer junto, né? E eu queria assim que você comentasse um pouco, Rossandro, sobre essa resistência que a gente tem à dor, essa resistência que a gente tem putz, agora eu vou me culpar porque eu tô triste, eu vou me culpar porque eu tô cansado. Fala um Viu pouquinho agora? disso. Viu que ele voou, ele foi ejetado. Meu Deus. E você sabe que uma vez chegou uma paciente pra mim e disse assim, eu nunca deixo minha filha me ver triste, pra ela não sofrer. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque ela vai entender que ela também não pode mostrar a tristeza dela. E ela vai buscar outra pessoa, que não é você a mãe, para lidar com isso. Acolher isso, sabe? Eu vou dar um exemplo assim. Antigamente eu, quando perdia sono, eu sou muito de dormir bem, eu durmo em avião, às vezes eu nem vejo decolar, então durmo bem. Mas às vezes eu perco sono. Antigamente, quando eu perdi o sono, eu ficava irritado, porque eu fazia, meu Deus, eu vou trabalhar com sono amanhã. E eu ficava a noite inteira me revirando na cama, com raiva e não dormia. Aí amanhecia o dia com sono e muito irritado. Hoje, quando eu estou sem sono, eu acolho isso. E aí, para não acordar a Janine me mexendo na cama, eu saio. E aí eu vou ler alguma coisa, ou eu vou. Às vezes eu fico só na varanda vendo a cidade silenciosa, sabe? Passando um carro ali pontualmente. Ou às vezes eu vou ver uma série. Ou seja, eu acolho que eu estou sem sono. De repente, muitos pensamentos, alguma preocupação, e eu não perdi o sono, e eu perdi o sono. É exatamente a ideia de que a gente tem momentos ruins, de que a gente tem que acolher isso, que se a gente não acolhe, quem vai acolher? E esse movimento nosso, ele realmente vai mostrando para as crianças, para os adolescentes, que eles também vão ter esses momentos. Porque existe um problema hoje, né, Dan, que ajuda muito a gente até aprofundar essa discussão agora desse tema que você trouxe, que é a positividade tóxica, né? Ou esse mantra do good vibes only. Não, somente boas vibrações, nada de. Se a gente achar isso, é como se quisesse só ter verão. Nunca tem inverno. E a gente não controla as estações. O que a gente controla, quando controla, é nossas emoções dentro das estações. Mas Uhum. mesmo assim a gente vai estar lá oscilando. Então a gente precisa entender que nesse movimento eu preciso deixar que as coisas que eu sinto e que os filhos sentem venham à tona e ser acolhido isso. Senão eu vou criar um sofrimento porque estou sofrendo. É como alguém que leva uma topada e com raiva da pedra que estava no meio do caminho dá um chute. Vai resolver? Não, né? Ter esse acolhimento das angústias, da dor. Eu sinto que há uma leveza muito grande quando você entende sua humanidade, quando você percebe isso e que você entende que o alto amor não é não ter dor, não é não ter angústia, não é não ter tristeza. É viver, inclusive, esses momentos com carinho e cuidado. Porque quem tem alto amor não é que não vai ter dias difíceis, mas vai se acolher nesses dias difíceis. E o importante é que esse processo de acolhimento de minha própria vida em dias difíceis é que me dá a empatia e a capacidade de compaixão de acolher, começando pelos filhos, nos dias difíceis que ele tem. Então, assim, é necessário que a gente olhe para a dor como simplesmente algo que faz parte da vida, que tem um caráter pedagógico que a gente sabe que tem, mas na hora que está acontecendo, gente, não dá para você tirar a lição. Então, para de querer, na hora da dor profunda, o que eu estou aprendendo com isso? A gente só entende depois. Na hora é só dor. Você leva uma topada, você faz, ai meu pé, pelo amor de Deus, está doendo. Aí vai lá e cuida, e não, o que esta pedra quis me ensinar? Porque tá uma coisa assim tão alucinada, sabe? Tudo tem que ser muito. Não, deixa fluir na vida, porque tem coisas que só fazem sentido depois. Nós só conectamos os pontos depois, na hora que alguém, por exemplo, está passando por uma dor, você não vai dar uma lição de moral, contar uma parábola. Não, você acolhe. A lição vem depois, quando a pessoa mesmo solicita. Ela mesma entende que talvez alguma coisa possa ser aprendida daquilo. Então, se acolher, não se culpar por nossas fragilidades, né? Porque a gente diz tanto, errar é humano, mas quando erra não se permite. A gente entende que errar é humano, mas é como se fosse uma inteligência artificial, um robô, uma machine learning. Não, nós somos um ser humano. Essas oscilações humanas e necessárias da nossa vida permitem que a gente maneje bem elas em nós para manejar ela bem nos filhos.
Ô, Sandro, você sabe que essa ideia de trazer essas propostas da gente experimentar essas posturas vem muito para a gente conseguir ensaiar antes de viver a situação. Porque o que que é legal quando a gente vive esse processo de se permitir errar, de se permitir viver as situações como elas são, com essa humanidade que você está dizendo aí? É que a gente se torna um aprendiz humilde, a caminho. Beleza, eu caí, do chão não passa, e o chão ajuda a gente a se reorganizar, né, mano? Quando a gente cai, a Uhum. gente dá aquela empurrada assim para levantar. O chão ajuda a gente a se reorganizar e a gente até pensa, bom, aqui eu caí e daqui eu vou levar esses aprendizados. Sacode a poeira e vai, né? Aí, quando não é possível ter calma, na hora em que o sangue ferve, na hora em que o medo vem. Até uma pessoa postou aqui agora, eu queria falar Queria falar assim com assim, calma. nessa calma. Não, não tem calma, é isso que você Rosa, não é falou. sempre assim, não. A gente se desespera também, só que a gente não precisa ficar no desespero. Exato. Aí o que que eu gosto de usar? Usando a nossa imagem aqui com água, que eu acho muito legal. Sabe, mano, quando tu tá na praia assim, que você passou um pouquinho da onde as ondas quebram, aí a onda vem, ela dá aquela subidinha e a gente perde o pezinho. Não dá Uhum. aquela. Então, Sensação. essa hora que você dá esse desespero, que você fica assim, opa, né? Sim. Calma, que vai baixar e a gente vai tomar o chão de novo. Uhum. Nessa hora em que a gente está ali, tá vendo? Às vezes encontrou a criança com corte, o adolescente deprimido, não está querendo comer, tá ali, né? Naquela situação, você ter essa calma e começar a ativar em si esse drive da confiança no Uhum. processo da vida, no processo dessas estações. E, claro, buscar auxílio, porque não são posturas mágicas, nem uma live mágica que vai fazer as coisas se resolverem. A gente tem que procurar, por exemplo, em alguns casos, auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico, auxílio psicopedagógico, porque muitas Sim. vezes isso vem também do ambiente de bullying e da escola, né? Então a gente vai Uhum. criando uma rede de apoio para que tenha um espaço seguro de acolhimento para poder atravessar isso daí, né? Uhum. Então, quando a gente começa a entender, eu já sei o que me espera ali, porque esses processos eles são longos, né? Eles não Uhum. passam assim de uma hora para outra. Então, a gente se preparar. Ah, eu vou entrar aqui no quarto dele agora, ou dela. Então, eu já entro nesse modo, né? Eu já ensaio esse silêncio, essa possibilidade, essa calma. E principalmente, Rossandro, uma frase para mim que tem muito poder é: tudo que um filho mais precisa é da confiança sincera dos pais. Uhum. Olha o que que a gente sente quando escuta essa frase, sabe? Dá até um, né? A É. gente pensa, nossa, se o filho sente, se você sentir, eu confio em você, meu filho. E eu tô aqui para te apoiar, eu tô aqui para te amparar e a gente vai pedir ajuda para algumas pessoas e a gente vai atravessar isso juntos. Porque quem está passando por processo de automutilação, depressão e ansiedade com o filho, com a filha, fica muito desesperado. E entrar nesse estado de confiança que dá Uhum. espaço, que aguarda o tempo daquele ser, que está ali, né, se disponibilizando para atravessar aquilo, que está buscando auxílio, né, de psicólogo, de psiquiatra na escola, né, levando para a escola essa Uhum. informação para que haja adaptações, especialmente naqueles quadros onde há um laudo, por exemplo, ligado ao autismo, a TDAH. A gente precisa dialogar com a escola e buscar Uhum. essa rede de acolhimento. Uhum. Então, existem formas sim, de se capacitar. Esse livro, gente, queria me colocar à disposição. Todo mundo quer clicar aqui nessa setinha aqui em cima. Sim. Ao me seguir, pode entrar no link também, Uhum. lá dentro do meu Linktree, que tem como adquirir o livro, que está indo para todo o Brasil. E ele é bem Uhum. curtinho, mano. Eu fiz o livro assim, Sim. super curto, Objetivo, né? objetivo, meia hora de leitura, para que as pessoas encontrem a sua forma de colocar em Uhum. prática essas dicas de posturas, porque não é você pegar essas frases e dizer para o filho mecanicamente. É um lugar interior que você Vai abre, construindo, né? abre em si mesmo, ensaia, como a gente estava falando agora, e aí a prática vai vir da melhor pessoa que eles precisam, que é a mãe, que é o Uhum. pai, né? Uhum. Então assim, mano, eu queria
te perguntar agora, só para aproveitar nossos últimos 10 minutos aqui, sobre como que a gente pode também é, lidar com isso na escola. Porque a gente falou Uhum, bastante dos pais até agora, e os uhum, professores se encontram numa situação com muitos meninos que perderam o contato com o olho no olho, na sala de aula, ficaram tanto tempo online, fazendo prova coletiva, né, mano? Tu sabe disso, uhum. né? Sim, sim. Fazendo, né? Faziam as provas coletivas assim, e tendo que voltar para o papel, tendo que voltar para a escola. O que que a gente pode é, dizer com relação a essa postura sua de hoje aqui para eles poderem desenvolver na sala de aula? A primeira coisa que a gente tem que entender é que os professores precisam ser acolhidos também, né? Porque eles sofreram muito, Dani. Profissionais de saúde e de educação foram os mais afetados na pandemia. Foi 1,7 bilhões de alunos para casa de repente e a escola teve que se reinventar muito rapidamente. Os professores tiveram que se reinventar, muitas vezes sem estrutura, numa casa pequena, dando aula numa ponta da mesa, o marido na outra, o filho no quarto, a filha na cozinha, como a gente sabe que é a realidade da maior parte das pessoas. A família entrou em desespero no momento da pandemia e começou a acusar a escola, sabe? Porque queria que a escola resolvesse, a escola não podia ficar com a criança em casa. Eu até digo que alguns pais descobriram que tinha filhos durante a pandemia, porque estava tão terceirizada a educação dos filhos, teve gente que ligou para mim e disse, eles comem muito. Se você nunca percebeu que criança come muito, é porque você não está olhando para ela, né? Eu comia feito um louco, assim, eu saía de uma draga devorando tudo. Então, assim, é um momento que a gente olha, ó, se eu quero que, e acho que toda família quer isso, né? Se eu quero que a escola seja um segundo lar, eu preciso, como família, ser a primeira escola. Eu preciso também entender que eu tenho um papel a cumprir. Para que a escola possa se sentir mais, digamos assim, acolhida no meu convite de me ajudar na educação dos meus filhos. E, claro, a escola que não entendeu ainda que ela não é só apenas uma repassadora de conteúdo, ela se perdeu no processo educacional. Toda escola é, o primeiro, também um lugar de emoções. Por isso que o ensino remoto não funciona. Ele foi um tapa-buraco durante a pandemia, que bom que tinha essa alternativa, mas Uhum. a escola é um lugar, um ambiente no qual nós nos relacionamos como sujeitos emocionais e temos trocas afetivas e intelectuais. Sim, Se não fosse assim, mano, o YouTube tinha acabado com o professor, com o emprego de professor do mundo. Tem aula de tudo lá. De sim, inglês, de matemática, de física, de geopolítica, o que você quiser, tem lá, de graça, com pessoas incríveis. Mas por que não funciona? Porque eu preciso dessa troca afetiva, eu preciso desse lugar de troca. Então, os professores vão ser muito beneficiados com conteúdos como esse, no sentido de aprender também a acolher, porque, primeiro, os professores também são pais. Né? Na Educa, a gente tem uma escola de educação parental e para educadores. Por quê? Os professores também são pais. No momento em que eles conseguem acolher a sua própria criança interior e seus filhos, eles se tornam mais capazes de acolher o aluno e a aluna também, que vem de famílias em sofrimento. Esse pai, essa mãe que chega com o dedo em riste apontando para o professor, gritando, ele está pedindo socorro. Isso não justifica de jeito nenhum essa postura desequilibrada de um pai e de uma mãe, mas é porque a gente às vezes tem que olhar e entender o que está por trás daquilo. É angústia, é dor, é desespero, estou perdido, me ajuda. Só que não sabe sim. traduzir desse jeito e vai agredindo na escola. E a gente Uhum. tem que parar de olhar como se fosse professores contra pais, escola contra família. Não. É escola e família, professores e pais, com o maior Sim, projeto que existe na raça humana, que é educar almas. É o mais belo projeto. Então, a gente tem que olhar para a escola como um ambiente também que trabalha as competências socioemocionais. E foi por isso que eu e Jaime criamos a Educa. Para a gente chegar na escola como um ecossistema de saúde mental com um socioemocional embarcado, para criarmos uma trilha de desenvolvimento dessas competências do ensino infantil até o novo ensino médio com o projeto de vida, acolhendo as famílias com a escola de educação parental, né, de a gente chegar junto dessas famílias, construindo essa jornada incrível. A gente sabe que tem aquele ditado mútuo que diz que para educar uma criança é preciso uma tribo inteira. Mais do que uhum. nunca, essa tribo precisa ser acionada, né, para essa tarefa de educar, porque de fato o planeta está meio complicadinho, tá difícil, a gente tem que estar junto nesse processo para cuidar uns dos outros. A escola, ela é um lugar onde nós construímos as potências da alma e do intelecto. Nós dividimos isso didaticamente, mas a alma e as emoções, o intelecto e as emoções são a mesma coisa, estão juntos
e se fortalecem mutuamente. Se você é uma pessoa que só prima para seu filho ser capaz de passar no ITA e esquece que ele tem que um dia suportar o fim do namoro, que um dia ele tem que suportar uma competição no emprego, você não forjou também as habilidades emocionais. Escola hoje é um espaço privilegiado, porque olha só, Dani, você como mãe que tem filho em escola sabe, não é uma coisa simples você deixar seu filho 4, 5, 6 horas no ambiente. É uma escolha, tipo, estou deixando a coisa mais preciosa da minha vida aqui, nesse lugar. Então, eu espero que esse lugar colabore comigo no desenvolvimento desse ser que eu amo tanto. Então, há sim uma entrega muito forte de uma família quando deixa um filho numa escola. E há um compromisso da escola ser esse segundo lar. É uma construção em que também se olha para a família sem acusar, nem a família lá para o professor, para a professora sem acusar, mas como companheiros de uma grande jornada de educar almas humanas. Por isso, é impossível imaginar uma escola que ainda não atentou para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Que nós Uhum. precisamos olhar para essas crianças e para a família, ajudando-as nesse processo, né? Nesse letramento das emoções e na construção dessa parentalidade mais consciente e saudável. Exato, e principalmente também, Rossandro, olhar para a saúde mental também dos professores, eu acho que nesse Sim, momento é algo que vai fazer muita diferença. Não sei se a Educa também. Eu tenho recebido os e-mails de vocês e estou lendo é, sempre com muito cuidado. Tá muito lindo, gente. Tem que entrar no site da Educa para vocês conhecerem, assinarem a newsletter e se aproximarem, porque é um trabalho lindo. Eu tenho visto, né, vocês é. reforçando muito a saúde mental dos professores, porque também tem suas crianças feridas, também Tem. tem seu adolescente ferido, e com esse tanto de embate, né, na sala de aula e com a família dos alunos, não dá, fica muito pesado, né? Então, assim, essa visão que você trouxe, é preciso uma tribo para educar, e isso dentro das constelações familiares tem uma linha de estudo chamada pedagogia sistêmica, que Uhum. é justamente essa integração. Eu estou fazendo mestrado agora numa escola lá no México, Rossandro, que tem 8.000 alunos. E desde o ensino infantil, lá do primeiro ano, até o pós-doc lá, os alunos, quando vão se formar, eles vão receber o diploma com a mãe e o pai atrás, Que e legal. os pais recebem o diploma junto. E Que no caso legal. dos pais que faleceram, que não podem estar presentes, vão representantes. Esse aluno Que escolhe lindo. um colega e fala assim: você pode representar minha mãe, por favor? Você pode Uhum. representar meu pai, que é lá no CUDEC, né, na Cidade do Uhum. México, onde eu estou fazendo esse mestrado agora em psicologia sistêmica. Então, assim, quando a gente tem esse olhar, que não é escola contra família, que não é aluno contra professor, e sim uma rede de apoio mútuo, porque também, se esse professor não se cuida e entra na própria criança ferida, ele começa a bater boca com o aluno em sala de aula. Uhum. Se os pais não conseguem perceber, também vira um grande ringue de luta, né? E, óbvio, né, os alunos vão ser os mais prejudicados. Esse Uhum. livro, Rossandro, eu fiz assim, lógico, ele é para adultos, mas quem vai receber os efeitos disso, né? Os filhos. São os filhos. E a gente está atravessando, só para a gente fechar a nossa live aqui, um momento de uma desconstrução social assim muito grande, né? Há Uhum. coisas muito novas que estão surgindo. O sistema educacional está sofrendo mudanças Uhum. também, passando por isso também, porque a moçada está a 1.000 por hora e a gente Uhum. precisa se adaptar a essas mudanças, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre como a gente pode ver a escola se abrindo para esse novo também, o sistema educacional se abrindo para esse novo também. É a desconstrução dos muros que nos separam, né? É a escola que acolhe. Na Educa, a gente tem uma visão de que a escola tem que acolher a família, acolher os professores, acolher os alunos e depois, apaziguados, acolher a comunidade. Entender que a escola ela tem que impactar o mundo, a começar do seu entorno. Ela tem que impactar pessoas. É o espaço privilegiado de formação de caráter, formação de competências, para que a gente entregue para o mundo pessoas que vão colaborar para o apaziguamento. A gente vive um momento de muito tensionamento, a gente vive um momento em que novas realidades chegaram para que a gente aprenda a lidar com elas, redes sociais, a internet, os excessos que exigem que essas margens sejam mais bem definidas, para que esse rio até sim consiga escolher seu próprio fluxo, mas
com as orientações necessárias para quem ainda não tem a maturidade completa de escolher sozinho o próprio caminho. A escola também faz parte desse margeamento, né? Dessa margem que vai criando ali caminhos e igarapés em que o indivíduo vai conhecendo e está tendo novas realidades. A gente sabe disso, mas é importante que a gente entenda que a criança não está com age ainda, né? A gente ainda é esse guia. Professores, pais, educadores são esse guia que vai ali norteando, até que depois você... Sabe quando você pega o filho e vai ensinar a andar de bicicleta, quando tem aquelas rodinhas? Você vai ali, vai com as rodinhas, aí até que um dia você tira as rodinhas, você ainda segura ali atrás e um dia você solta. A criança olha para trás, crente que você está lá, e quando ela olha, você está bem longe. E ela descobriu agora você pedalar. Como a gente lembra de um Winnicott, né? Que diz assim, o Winnicott, grande psiquiatra e pediatra americano, até estou com, aliás, pediatra, estou com o livro dele aqui, Dani. Tudo começa em Sim, casa. você já me falou dele essa Olha, semana. tudo começa em casa. Ele é um grande pediatra e psicanalista e psiquiatra britânico. Ele diz uma Sim. coisa assim: a mãe suficientemente boa, que a gente pode também dizer o pai e a mãe suficientemente boa, são aqueles que um dia se tornam desnecessários. Não porque são descartados, não é isso o conceito, é porque agora o filho tem autonomia para caminhar, mas até lá temos que ser margem desse rio. Isso, mano. Nossa, olha, já chegou aqui no seu horário que a gente tinha combinado. Quero agradecer muito pela sua presença, pelo seu apoio, porque para mim é sempre. Você não deixa de ser um amigo que é uma margem do rio aqui para mim também, que foi referência, que me estimulou para escrever meu primeiro livro, foi tu. E Tá agora eu tô aqui. lançando. Tá aí? Ó o primeiro, ó o primeiro, ó o primeiro, gente, ó. Olha, tem até em inglês, viu, galera? Se você mora fora e quer ir, você pode comprar pela Amazon em inglês, assim, para Kindle também, mas tem em português, ó. Tá E em mostra Portugal também, chama também, né? Abraço à Sombra, o primeiro. É, mostra o livro, mano, que você lançou agora, só para o pessoal ver mais uma vez. Ó, gente, esse é o livro. E, Tô e para aqui ser com você. comprado, quando é que compra, mana? Só no link ou nas É, livrarias? vai chegar na Amazon ainda, só que como a gente está na semana do lançamento, a Tagore Editora que lançou, então as pessoas têm que clicar aqui, entrar no meu perfil e clicar no Linktree, que o primeiro link está jogando lá para a página que tá sendo enviado para todo o Para Brasil. vender. Perfeito. É, exatamente. E aí a gente vai ter, tem muita gente também de fora do país perguntando. Nessa próxima Sim. semana vai chegar a Outro livro versão. dela que tá aqui, ó. Ah, sim, esse é Ravi. É, O aí. Ravi é um livro infantil que trabalha o alto amor em crianças que têm uma autoimagem muito machucada. Também está no meu Hum. Linktree. Todos esses livros, gente, se vocês me seguirem aí ao final da live, vocês podem entrar no meu Linktree que vai ter todos esses Ó, livros com. a, Esses a estão na Amazon. A Paty disse, já comprei o meu aqui, a Paty, ó. Parabéns, Isso. Paty. Vai ser uma linda leitura. Que bom. Então, mano, só para finalizar, para as pessoas que são de fora do país, nessa próxima semana eu vou colocar tanto na Hotmart quanto também na Amazon, no Kindle, tá bom? Perfeito. Tá bom. Muito Mana, obrigada, Rossandra. Suas últimas beijo. considerações, por favor. A alegria, mano. A alegria estar aqui, a alegria de ver mais uma contribuição sua aí para a humanidade. E também, se você quiser fazer constelação, Dani mora em Brasília, também no LinkedIn dela tem as informações. Ela tem assim, ela fez a formação com o próprio Bert Helling lá na Alemanha. Ela é uma das representantes da escola aqui no Brasil, né, mana? As pessoas saberem que ela realmente se dedicou muito ao que ela está fazendo. Muito obrigada, então, Rossandro, mais uma vez. Um beijo aí para Janine. Fiquem com Deus. Pessoal, essa live vai ficar gravada no meu perfil e também vai entrar depois no meu YouTube, tá bom? Gratidão, um lindo dia. Obrigada pela presença de todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.